A paz do Senhor aos irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós daremos início a uma nova série de estudos. Nós encerramos na semana passada uma série de reflexões acerca do jejum. Se você ainda não assistiu, eu aconselho que assista. Mas hoje nós começaremos a falar sobre casamento na quarentena. Por que casamento na quarentena? Nós temos vivido, para contextualizar, esses dias de isolamento por causa do Covid-19. E eu tenho particularmente ouvido muitos relatos sobre problemas conjugais diversos que têm surgido como efeito colateral da quarentena. Estar em casa o tempo todo com o cônjuge nunca foi tão difícil como agora. E eu penso que por causa disso exige de nós uma reflexão mais atenta acerca desta questão à luz da Bíblia Sagrada. Por isso você é meu convidado, minha convidada, a refletir com a gente nessa série de sermões. Se Deus nos conceder a oportunidade, será mais de uma oportunidade, onde nós estaremos falando acerca de casamento. Para ser mais específico, questões para a gente pensar nesse tempo de quarentena que estamos vivendo. E hoje, a parte 1, eu queria falar sobre o mistério do casamento. Tudo bem? Vamos iniciar com uma oração. Logo em seguida, eu começo a refletir com você. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Senhor, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo refletir na tua palavra, podendo estar com os meus irmãos, mesmo que virtualmente, mas estar presente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de poder juntos refletirmos na tua palavra neste momento. Permita, Senhor, que esse seja um tempo de crescimento a todos nós. É o que nós pedimos em oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Eu queria começar com uma problematização e a partir daí apresentar a perspectiva bíblica. E para fazer essa reflexão inicial, eu queria fazer uma pergunta a você. Quanto tempo você acha que as pessoas estão dispostas a investir para construir um bom casamento? Pensando em dias, meses ou anos. Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Sabe o que é que eu percebo? Existe muita gente que acha que um bom relacionamento ele surge naturalmente no dia do casamento. Quando saímos da cerimônia de casamento, nós já saímos com o casamento sólido, nós já saímos com ele estruturado. A cerimônia do casamento, então, é esse momento mágico, onde o casamento definitivamente não só acontece, mas também se realiza e se constrói de uma vez por todas. Ou como dizem os desenhos animados, é o momento onde você sai para viver feliz para sempre. Bom, eu queria mostrar a você uma pesquisa que revela que é exatamente o oposto. Essa foi uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2017 e vai mostrar para a gente alguns dados acerca do casamento e às vezes dessa falta de compreensão que as pessoas têm, que casamento não vem pronto, a gente tem que construir. É um trabalho de uma vida inteira para poder, então, desfrutar de momentos satisfatórios ao lado do cônjuge. Essa pesquisa é do ano de 2017, mas eu acho que ela ainda é muito relevante para nós. O título da pesquisa diz assim: a média de duração de um casamento civil é estimado em 14 anos. Segundo essa pesquisa do IBGE, os casamentos que terminam em divórcio duram em média 14 anos. Então aqueles que acabaram, geralmente eles duraram aproximadamente 14 anos.
Uma outra questão que essa pesquisa também mostrou é que tem havido um aumento significativo no número de divórcios. Proporcionalmente, tem havido também uma diminuição no número de casamentos. A proporção é de a cada 3 casamentos, você tem um divórcio. Então, aumenta o número de divórcios e diminui o número de casamentos. É claro que o número de casamentos ainda é alto, mas o número de divórcio tem aumentado consideravelmente. Outra coisa que essa pesquisa mostrou é que os filhos não são mais um impedimento para que os casais se separem. Veja que a pergunta que eu fiz a você é: quanto tempo você acha que as pessoas estão dispostas a investir para construir um bom casamento? Segundo esses dados que eu estou mostrando a você do ano de 2017, algumas pessoas não estão dispostas a fazer grandes investimentos em seus relacionamentos. Veja que a média é 14 anos. Usei, é claro, a palavra investimento para não reduzir tudo apenas à questão do tempo. Eu entendo que o tempo é importante na construção do casamento, mas ele não é o único. Mas aqui eu estou detendo a minha concentração no tempo. E veja que o tempo médio que as pessoas estão gastando é muito pouco, pouquíssimo. Eu fiz essa constatação. As pessoas que se divorciam não estão dispostas a gastar muito tempo para construir um bom casamento. Depois de 14 anos, em média, elas já desistem. Em média, não são todos. E veja que esse imediatismo de esperar 14 anos, não deu certo, não vai dar mais certo, 14 anos investindo e não produziu resultados, esse imediatismo também está presente em algumas literaturas sobre casamento. Eu queria mostrar a você 2 bons exemplos de como o imediatismo está presente aí em algumas literaturas. Aí estão 2 exemplos claros e práticos. O primeiro está escrito assim: 30 dias para um novo casamento com o mesmo amor. O segundo livro, 365 dias, ou seja, um ano, 365 dicas de felicidade para o seu casamento. E o título ali dentro da caixa do livro está escrito: 1 minuto por dia pode transformar a sua vida conjugal. Sugestões como essa que estou mostrando a você fazem até algum sucesso entre os casais. Realmente há quem acredite que é possível construir um bom casamento em 30 dias. Ou ainda, que é possível fazer isso gastando apenas 1 minuto por dia. Talvez seja pessimismo meu, mas se você estiver disposto a gastar apenas 1 minuto por dia, apenas 30 dias, apenas 14 anos para construir o seu casamento, ele nunca será uma obra-prima. Sempre estará abaixo daquilo que ele poderia ser. De forma pedagógica, eu queria ilustrar isso a você com um comparativo que eu julgo ser muito interessante. Qual que é o comparativo que eu quero fazer aqui para ilustrar para você isso que eu estou dizendo? As artes do belo. Quanto tempo você acha que se gasta para fazer uma obra-prima? A minha comparação, e eu vou fazer isso agora, ela tenta te mostrar que a proporcionalidade de tempo utilizado para se fazer uma obra-prima com o tempo necessário para se fazer um bom casamento é o mesmo. Se você gasta muito tempo numa obra-prima e ela se torna prima, você precisa entender que casamento também exige muito tempo de dedicação, muito tempo de esforço. Por exemplo, eu coloquei aí para você o quadro da Mona Lisa, feita por Leonardo, do município italiano de Vinci. Essa é uma pintura considerada a obra-prima do autor. Ela foi iniciada em 1503 e concluída somente em 1517.
Apesar de ser uma tela pequena, ela tem apenas 77 centímetros por 53, ele demorou 14 anos para finalizar essa obra. E veja, eu disse a você, é considerado a obra-prima do autor. Atualmente a gente sabe que esse quadro ele está exposto no Museu do Louvre, em Paris. Eu poderia citar ainda um segundo exemplo para você. O Senhor dos Anéis, de Tolkien. O que é que a gente sabe sobre o Senhor dos Anéis? A gente sabe que o Senhor dos Anéis é uma trilogia de livros de alta fantasia, escrito por um britânico chamado Tolkien. O Senhor dos Anéis, essa trilogia, foi traduzida para mais de 40 países e já vendeu mais de 160 milhões de cópias. São muitas cópias vendidas, a ponto de se tornar um dos trabalhos mais populares da literatura do século XX. E nós sabemos que virou também um filme premiado, um blockbuster, né? O que talvez você não saiba é que o Tolkien demorou 16 anos para escrever toda essa história. Que conclusão eu chego após fazer essa breve comparação de tempo? E aqui que eu queria, usei esse elemento pedagógico para ilustrar a você. Assim como as grandes obras de arte, a qualidade do casamento depende do tempo gasto na sua construção. É claro que existem certos limites nessa comparação. Por exemplo, é possível que uma única pessoa faça uma arte do belo, mas é inviável, quase impossível, que uma única pessoa faça um casamento dar certo. É preciso haver empenho dos dois. Mas eu repito, assim como as grandes obras de arte, a qualidade do casamento depende do tempo gasto na sua construção. Eu quero adicionar 2 citações para tentar esclarecer esse ponto que estou aqui levantando para vocês. Vamos ler a primeira citação? Veja comigo aí, por gentileza. Diz assim: porque 2 pessoas neuróticas, egoístas e imaturas deveriam subitamente se transformar em anjos quando se apaixonam? É por isso que se gasta tanto tempo para construir um casamento grandioso. Porque os envolvidos na relação são pessoas diferentes. As falhas na nossa natureza fazem com que seja difícil viver bem com outro ser humano. Eu repito a citação. Porque 2 pessoas neuróticas, egoístas e imaturas deveriam subitamente se transformar em anjos quando se apaixonam? Elas não se transformam. Elas continuam com todas as suas idiosincrasias. A segunda citação que eu quero ler com você, acompanhe comigo, por favor. Nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos. Apenas achamos que a conhecemos. Ou, mesmo que, a princípio, tenhamos nos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo, ela mudará. Isso porque casamento implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou nesse relacionamento. O grande problema é como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. É esse desafio proposto por esta segunda citação que eu pretendo indicar hoje. Como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. E veja que eu tenho ouvido pessoas dizer que a quarentena tem revelado que de fato somos 2 desconhecidos. Que esse tempo juntos, essas longas horas, esse longo tempo tem revelado muito desconhecimento sobre nós. E aqui então é que eu quero apresentar como a Bíblia oferece uma resposta para nós acerca dessa questão e que nós devemos ter como uma questão importante para o casamento e para o relacionamento. Vamos comigo para a leitura? O texto que leremos, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número
31. Me acompanhe mais uma vez na leitura. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Note que esse versículo 31 está nos dizendo que, mesmo com as falhas que existem em nossa natureza, o casamento é uma ordem divina. E o versículo 31, ele é uma citação de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Duas pessoas diferentes vivendo juntas. Em outras palavras, o casamento se apresenta como uma revelação de Deus, estabelecida por ele para o homem e para a mulher. Ou seja, o casamento revela um mistério de Deus. O grande amor dele pelo seu povo. E é isso que torna-se mais claro para nós aí no versículo de número 32. Acompanhe comigo a leitura. Este é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. O casamento ilustra o grande amor de Deus pelo seu povo. Não é isso que está dito? E veja que essa não é a primeira vez que se fala do amor de Deus como sendo o casamento de um homem e de uma mulher. Essa metáfora ela já foi utilizada em outras ocasiões. Mas talvez a história que nós mais conheçamos sobre Deus falando do seu amor pelo seu povo através da metáfora do casamento é a história de Oséias e a sua esposa infiel. O ponto que eu quero destacar aqui desta metáfora e desse texto bíblico é o seguinte: se Deus utilizou-se dessa metáfora, a metáfora do casamento, para falar do seu amor, com certeza existe no casamento aspectos que se assemelham ao amor divino. Bom, vamos colocar isso de outra maneira. Deixa eu colocar isso de uma forma diferente, da perspectiva humana. Por causa daquilo que o cônjuge está disposto a fazer pelo outro, Deus pode comparar esse ato ao mesmo amor que ele tem pelo seu povo. Isso ficou claro para você? E veja que essa mesma comparação vai ser feita no versículo de número 25. E nós vamos lê-lo daqui a pouco. O segredo do casamento é esse. E da mesma forma como o segredo está sendo revelado aqui, nós precisamos perceber a grandiosidade dessa relação de amor. Veja o que diz aí, versículo de número 25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Nesse versículo, Cristo está dizendo claramente: ofereça a sua vida em sacrifício pelo bem do outro. Foi isso que ele fez e é isso que nós devemos fazer. Casamento não é sobre mim e a minha felicidade. Casamento é sobre o outro e como eu posso me sacrificar para produzir felicidade ao outro. Esse é o segredo do casamento. Fazer pelo cônjuge o que Cristo fez pela igreja. E aqui eu queria colocar uma questão que eu acho que é uma questão esclarecedora a todos nós. Você já reparou que a lógica do mundo ela é uma lógica completamente diferente? Para os mundanos, casamento feliz é aquele casamento que te faz feliz. Logo, se você não é feliz, é melhor se divorciar. Essa é uma perspectiva totalmente diferente. Ela não é cristã. O mistério do casamento é fazer pelo outro o que Cristo fez pela igreja. Se sacrificar pelo bem do outro. E não apenas viver pensando no seu bem-estar. A esse ponto, talvez alguém diga: tudo bem, pastor, eu entendi, é isso mesmo. Mas só tem um problema nessa sua explicação.
A ordem aí que o Senhor está lendo no versículo 25 é para o marido e não para o cônjuge. É verdade. Efésios capítulo 5 é uma ordem que Deus está dando ao marido. Vamos ler novamente? A ordem diz o seguinte: marido, ame cada uma a sua esposa. Como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. Eu já vi uma centena de vezes pessoas dizendo isso. Que a ordem bíblica é para o marido amar a esposa e apenas o marido deve se sacrificar pelo relacionamento. De forma que a cobrança recai apenas sobre o marido e não sobre o casal. Porém, essa é uma ideia totalmente equivocada. Deixa eu mostrar isso a você lendo uma outra carta. Essa carta Paulo escreveu aos Efésios. A carta que eu quero ler é a carta que ele escreveu a Tito. Leia comigo, por gentileza, Tito, capítulo de número 2, versículo de número 3, as palavras de Paulo ao jovem pastor Tito. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Eu repito apenas o versículo 4. As mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar seus maridos e filhos. Essa é a síntese do que a Bíblia está dizendo. Marido e esposa são desafiados a amarem seus cônjuges como Cristo amou a igreja. Em Efésios há uma ordem para o marido. E em Tito há uma ordem para a esposa. Por isso eu queria concluir essa reflexão lendo uma última citação. E a partir disso, considerar com você um ponto para a gente finalizar. A citação é a seguinte: o ensinamento cristão não nos oferece uma escolha entre satisfação e sacrifício, mas sim a satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo. Faça pelo seu cônjuge aquilo que Deus fez por você quando enviou Jesus Cristo. O propósito do casamento é negar seus interesses pessoais em favor da família. Jesus, ele não morreu por si mesmo. Pelo contrário, ele se entregou por nós. E é assim que nós devemos fazer. Do que você precisa para fazer o seu casamento dar certo nessa quarentena? Sabe o que você precisa? Entender que a satisfação tem que ser mútua e não do indivíduo. E essa satisfação mútua só será possível por meio do sacrifício mútuo. Você precisa descobrir um modelo divino para essa relação. E esse modelo se baseia no sacrifício. Quando você fizer isso, além dos benefícios ao seu cônjuge, o seu casamento vai possibilitar que outras pessoas tenham uma melhor compreensão do Evangelho. Isso para nós é muito satisfatório. Eu leio mais uma vez para sua reflexão pessoal. O ensinamento cristão não nos oferece uma escolha entre satisfação e sacrifício, mas sim a satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo. Eu queria terminar orando pela sua família neste momento. Se você puder, chame para próximo de você o seu cônjuge. Eu quero orar por vocês. Senhor Deus e Pai, nós vivemos dias difíceis.
E de fato, muitos de nós têm enfrentado as dificuldades em nosso relacionamento conjugal. Como tem difícil, Senhor. Como tem sido difícil esses dias. Ó Deus bendito, eu queria orar por esta família que me ouve. Senhor, talvez nós tenhamos uma compreensão mundana sobre casamento. Talvez nós estamos pensando apenas em nós mesmos, sendo egoístas. Por isso nós queremos te pedir perdão. Se temos pecado contra o Senhor, ofendendo a nossa família. Se temos pecado contra o Senhor, desrespeitando os nossos filhos e cônjuge. E queremos pedir também que o Senhor nos ajude a nos sacrificarmos por este relacionamento, para que possamos desfrutar, ó Pai, de satisfação mútua. Espírito Santo de Deus, permita que essas palavras alcancem os nossos corações. E nós queremos, ó Pai, nos sentir desafiados. Desafiados a mudar essa relação para a glória do Teu nome. Para que o mundo conheça o amor de Cristo através do nosso relacionamento pessoal. É isso que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenham todos um bom restante de semana, em nome de Jesus. Quarta-feira da semana que vem eu te aguardo aqui, se Deus nos permitir, para a parte 2 da nossa reflexão.